Dulce gritava que a irmã sempre conseguia tudo, e ela nada. Dalva gritava que a irmã era fraca e que tinha que parar de olhar a vida dos outros e focar na própria vida. A discussão foi tão acalorada que Dulce pegou uma velha mala que tinha em casa, a encheu com os seus poucos pertences e gritou com a irmã que não queria vê-la nunca mais. Antes de começarmos, já aperte o botão de gostei. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Dalva era uma mulher tranquila e solteira, que vivia com sua irmã Dulce em uma pacata cidade do interior. Desde sempre, Dalva tinha sido uma jovem muito bonita e simpática, sendo assim, ela conquistava a todos e chamava a atenção. Com todo esse charme, ela também atrai olhares masculinos, e vários pretendentes surgiram para ela, quando completou 18 anos. Mesmo com tantos convites para sair, Dalva recusava esses rapazes. Ela estava determinada a construir a sua própria vida, conquistar a sua casa e ter um bom trabalho. Antes de começar a se relacionar com alguém, ela não contava para ninguém, mas tinha o sonho de ser mãe e, quando isso acontecesse, ela queria ser uma mãe presente. Iria querer dar do bom e do melhor para seu futuro filho ou filha. Ela sabia que essa vontade de ser mãe deveria ter surgido devido à sua própria experiência de vida. Seus pais nunca foram presentes e tampouco responsáveis. Desde criança, Dalva se lembrava de ver seus pais usando substâncias ilícitas ou bebendo até ficarem desacordados. Quando não estavam fazendo isso, eles ficavam a maior parte do tempo dormindo. O que era bom. Pois, quando estavam acordados, eles costumavam ser muito abusivos com ela e com sua irmã. Esse comportamento durou até o dia que os pais saíram de casa e não voltaram mais. O vício os tinha levado à sua ruína, e eles acabaram sendo mortos durante um confronto entre traficantes. A reportagem, e a lista de mortos saiu na televisão. E foi assim que as irmãs, Dalva e Dulce, descobriram que tinham perdido seus pais. Uma tia acabou cuidando das duas. Até Dalva atingir os 18 anos e Dulce atingir os 16 anos. Depois dessa idade elas começaram a trabalhar e conseguiram alugar uma casa para morarem juntas. Mas, para Dulce, esses descuidos dos pais resultaram em algo nocivo em sua vida. Desde criança, Dulce havia sido uma menina muito carente. Ela via as outras crianças com pais presentes, e sentia inveja daquilo. Sentia inveja dos bens materiais que as outras crianças tinham. Mas, mais do que tudo, sentia inveja do amor. Aquele amor que os pais nunca tinham dado a ela. Ela era 2 anos mais nova que Dalva e tinha inveja até da própria irmã. Ela se comparava frequentemente com Dalva e se achava inferior à irmã. Tanto em beleza quanto em personalidade. Dulce via Dalva como alguém muito feliz, sorridente e que atrai os olhares das pessoas. Ao passo que ela se achava feia e desinteressante. Dulce sentia que os outros sempre tinham o melhor. E que para ela só sobravam as migalhas de amor e de felicidade. Dalva percebia isso no comportamento da irmã. Ela sentia que Dulce tinha ideias deturpadas sobre a vida e sobre as outras pessoas. Ela percebia que Dulce nunca ficava feliz pelas conquistas dos outros. Pelo contrário, ela parecia encarar tudo como uma competição. Se alguém contava a ela que tinha conseguido um novo emprego, ela dizia que aquele lugar pagava pouco. Se alguém dizia que tinha conseguido comprar uma roupa que queria há muito tempo, ela dizia que o tecido não era bom. E se alguém dizia que tinha começado um relacionamento, ela dizia que não iria durar. Dalva ficava muito triste com isso, pois ela percebia que esse comportamento da irmã afastava as pessoas dela. Como uma boa irmã mais velha, ela aconselhava a Dulce a tentar mudar essa personalidade. Instruiu a irmã a tentar ficar mais feliz pelos outros. Ou, se ela não conseguisse sentir isso, que pelo menos fosse simpática e dissesse que estava feliz. Dizia para ela sorrir mais para aquelas pessoas que buscavam a sua amizade. E que tentasse se comparar menos aos outros e focar mais em si mesma. Dalva falava essas coisas tentando, genuinamente, ajudar a irmã a ser menos solitária e mais feliz. Várias vezes Dulce a respondia grosseiramente, dizendo que para ela era fácil ser daquele jeito. Mas, o que Dulce não sabia era que Dalva também sofria, e muito. Dalva várias vezes se sentia triste e impotente. Essas tristezas acometiam de repente e, às vezes, ela ficava horas encarando a parede, sem vontade de fazer nada. Algumas vezes, no meio de uma multidão, ela se sentia ofegante e enjoada,
querendo correr dali e fugir para o mais longe possível. E, outras vezes, ela sentia inveja sim daquelas famílias enormes e felizes. Mas, sempre que Dalva sentia essas coisas horríveis, ela pensava em coisas boas. Ela se lembrava de sua tia, que havia cuidado dela e de sua irmã durante anos. Essa tia tinha sido praticamente uma mãe para elas. Dalva também se lembrava dos bons amigos que tinha feito em sua vida. E pensava até mesmo em Dulce. Na infância, quando os seus pais eram terríveis, as duas tinham apenas uma outra para se consolar e se proteger. E foi nesse período que a amizade das duas cresceu. Então, Dalva se lembrava desses momentos com sua irmã. E torcia para que um dia elas pudessem voltar a ser boas amigas, como tinham sido um dia. Como Dalva e Dulce moravam juntas, precisavam dividir o aluguel, as contas e as despesas em geral. Sendo assim, Dulce e Dalva trabalhavam em uma cafeteria. Dalva tinha conseguido o trabalho, e era muito elogiada pela sua gerente e pelos seus colegas de trabalho, pois era muito competente e simpática. Já Dulce, só ingressou no trabalho devido à irmã. Várias vezes a gerente tinha ameaçado demitir Dulce, pois dizia que ela estava sempre tratando mal os clientes e os colegas de trabalho. Porém, todas as vezes, Dalva intervinha e pedia que a gerente desse mais uma chance para Dulce. E a gerente, por não querer se desentender com Dalva, dizia que daria mais uma chance a Dulce. Dalva fazia isso, em parte, porque sabia que não conseguiria pagar o aluguel sozinha. Mas, também, porque não queria que a irmã tivesse mais motivos para se sentir indesejada. Dalva sempre chegava cedo ao trabalho. E, muitas vezes, era a última a ir embora. Ela gostava de trabalhar corretamente e não gostava de fazer nada pela metade. Também não gostava de prejudicar ninguém, pois queria levar uma vida tranquila ali no trabalho. Ela já tinha sofrido muito em sua vida familiar. Pelo menos ali ela queria que tudo corresse bem. Muitos clientes chegavam cedo no trabalho de Dalva, pois a cafeteria era dentro de um shopping. Sendo assim, muitas pessoas passavam ali para comprar café e despertar para começar o dia. Muitas das pessoas trabalhavam ali no shopping mesmo, em outras lojas. Porém, havia um cliente que sempre passava ali não pelo café, mas sim para ver Dalva. O nome dele era Wagner. Dalva nunca tinha percebido isso, até o dia que ele confessou a ela que ela era o motivo de suas idas à cafeteria. Dalva ficou sem graça com a sinceridade do rapaz. Apesar de ser simpática com todos, Dalva era muito discreta em sua vida pessoal. Ela só tinha namorado uma vez, e o relacionamento tinha dado errado. O seu namorado tinha se revelado muito ciumento e agressivo. Sendo assim, sem querer ter uma vida como a de seus pais, ela apenas tinha terminado o relacionamento. Porém, aquele rapaz na cafeteria tinha dito a ela que sempre ia ali vê-la. E que só queria a chance de conhecê-la melhor. Dalva, como tinha sentido que aquele rapaz era tranquilo, decidiu tentar. Os dois saíram para se conhecer melhor, no dia de folga de Dalva. Ele foi muito gentil com ela, a tratou muito bem. Quando voltou para casa, Dalva sentiu que talvez aquele fosse o homem de sua vida. Em casa, Dalva acabou contando para a irmã sobre Wagner, e disse que tinha se divertido muito no encontro com ele. Quando Dalva contou que Wagner ia todos os dias na cafeteria, logo cedo, Dulce disse que era ela quem estava interessada naquele rapaz. Dalva, confusa, respondeu, e mais, irmã, ele só vai na cafeteria na parte da manhã, quando só eu estou na loja. Ele mesmo disse isso. Como você poderia estar interessada nele, se nem mesmo o conhece? Dulce então respondeu à irmã que o tinha visto andando pelo shopping um dia. E, pela descrição, ela sabia que era o mesmo rapaz. Irritada, ela gritou para Dalva que ela estava roubando o interesse romântico dela. Dalva, cansada do comportamento da irmã, gritou que ela só estava naquele trabalho por causa dela. Dulce gritava que a irmã sempre conseguia tudo, e ela nada. Dalva gritava que a irmã era fraca e que tinha que parar de olhar a vida dos outros e focar na própria vida. A discussão foi tão acalorada que Dulce pegou uma velha mala que tinha em casa, a encheu com os seus poucos pertences e gritou com a irmã que não queria vê-la nunca mais. Assim que Dulce cruzou a porta, saindo da casa, Dalva se sentiu devastada. Nos dias que se passaram, Dalva achou que sua irmã iria voltar, mas ela não voltou. No seu instinto de proteção, após 3 dias sem vê-la, Dalva foi atrás dela.
Dalva saía do trabalho e ia para as ruas, andava pelo bairro e procurava pela irmã. Ela perguntava às pessoas se haviam visto Dulce e muitas diziam que não. Ela já estava pensando em ir à polícia, explicar o que havia acontecido, quando descobriu onde a irmã estava. Sua irmã tinha ido para a casa de sua tia que as havia criado. Lá, na casa da tia, Dalva perguntou sobre Dulce e sua tia explicou o que tinha acontecido. Dulce tinha chegado ali muito exaltada. Ela estava chorando, uma pilha de nervos e teve um ataque ali mesmo na sala. Ela tinha convulsionado no chão e foi uma cena aterrorizante. A tia de Dalva contou que Dulce estava doente de tanta mágoa. Os pais haviam feito tão mal que ela não tinha conseguido se livrar daquilo sozinha. Dalva disse que também se sentia assim, ela se sentia deprimida em vários dias. Ela sabia o que era carregar traumas. Ela e a tia conversaram durante horas, falando sobre como todo aquele mal, do passado, estava interferindo na vida atual das irmãs. Dalva entendeu, quando sua tia explicou, que Dulce não conseguia se livrar daquilo. Dalva tinha conseguido seguir em frente, apesar de tudo, mas Dulce não. As pessoas reagiam à dor de diferentes formas, sua tia explicou. Ela disse: enquanto você tenta ser diferente dos seus pais, Dalva, tenta ser uma pessoa boa, honesta e solícita. E que enxerga esperança em sua vida apesar de tudo, sua irmã é ao contrário. Dulce acorda todos os dias sem esperança. Ela ficou presa naquele passado de dor e não consegue ver saída. Ela acha que a vida dos outros evolui, enquanto a dela regride. Ela vê você sendo forte e se acha fraca. E ela não vai conseguir sair dessa espiral de mágoa sozinha, ela precisa de ajuda. Dalva se sentiu terrível ao perceber que a irmã precisou de ajuda durante todos aqueles anos. Para tranquilizá-la, sua tia disse que tinha encaminhado Dulce para um grupo de voluntários que tinham se estabelecido em uma igreja em um bairro próximo. Ela tinha dado para Dulce dinheiro e tinha pedido que ela ficasse lá, e abrisse seu coração para conseguir sentir bons sentimentos. Ela disse a Dalva que Dulce iria conseguir se reerguer, mas com a ajuda daqueles profissionais de saúde e da própria igreja. Ela pediu a Dalva que ela não fosse atrás de Dulce por enquanto. Pois, quando tudo estivesse bem, quando a sua mente estivesse saudável, a própria Dulce iria atrás dela. Dalva não acreditou que a irmã um dia voltaria, mas aceitou por respeito à tia. Dalva, morando sozinha, ficou com medo de não conseguir pagar as contas e perder a casa. Então, começou a trabalhar mais ainda. Ela pegou 2 horários de trabalho na cafeteria. Como sua irmã não voltou mais ao trabalho, acabou perdendo o emprego por desistência. Dalva, com todo o seu esforço, estava conseguindo pagar as contas e o aluguel, apesar de estar sempre muito cansada. Mesmo com todas as dificuldades, o que mais incomodava ela era a saudade da irmã. Wagner continuava indo à cafeteria assim que Dalva chegava. E, mesmo quando ela dizia que não precisava, ele ajudava a varrer o chão ou a lavar as xícaras. Ele percebia o quão triste ela estava, então perguntou a ela o que estava acontecendo. Ela acabou contando. Ele ouviu a história e achou melhor não comentar nada. A gerente da cafeteria acabou saindo do trabalho por problemas familiares, e quem assumiu o seu posto foi Dalva. A promoção veio a calhar, pois, trabalhando em um cargo mais alto ela ganhava mais, e não precisou mais pegar 2 turnos. Com o tempo livre, ela e Wagner ficaram mais próximos. Ele começou a passar algumas noites na casa dela. Ele sempre ajudava a arrumar a casa e a preparar a comida. Os 2 estavam tão próximos que ele dormiu na casa de Dalva vários dias do mês. Fazia compras para casa, alegando que ele também comia lá, então queria ajudar. E, certo mês, até pagou as contas, dizendo que queria ajudar. Certo dia, então, ele sugeriu que morassem juntos. Dalva explicou que era melhor não, pois a irmã poderia voltar e a situação ficaria chata. Mas, Wagner disse que se Dulce voltasse, ele iria embora. Ele revelou a Dalva que tinha um bom emprego, e que poderia comprar uma casa no momento que quisesse. Ele até sugeriu a Dalva que os 2 se mudassem para uma casa própria em um bairro chique. Mas, Dalva não quis. Ela queria conquistar sua casa, e sua estabilidade financeira. Mas, ela concordou que ele morasse ali enquanto a sua irmã estivesse fora. Dalva e Wagner passaram a morar juntos. Todos os dias os 2 saiam cedo para seus respectivos trabalhos. Dalva perguntou a Wagner como ele sempre esteve ali, tomando café na cafeteria,
várias vezes, se aquele era o seu horário de trabalho. Wagner então respondeu que, por ela, ele saía às vezes do trabalho. Afinal, ele era o chefe da empresa. Dalva dava risada e dizia a Wagner que ele acabaria perdendo o seu emprego. Até que um dia ele revelou que não perderia o emprego, pois a empresa era dele. Ele era jovem, mas tinha feito investimentos certos, no momento certo. E então, era rico. Ele disse a Dalva que muitas pessoas tinham se aproximado dele apenas pelo seu dinheiro. E que por isso era difícil saber quem gostava dele de verdade. Mas, com ela, tinha sido diferente. Ela sempre tinha se prontificado a pagar as contas e nunca sequer tinha perguntado sobre o seu trabalho. Ele disse a Dalva que ela era a pessoa mais verdadeira que ele tinha conhecido. E que, todos os dias, quando foi naquela cafeteria, ele viu aquilo. Ele brincou e disse que até enjoou de beber café. Mas, ia ali apenas para ver ela. Com o passar dos meses, Dalva e Wagner continuavam juntos, e seu amor só aumentava. Dulce não voltava para casa de Dalva, mantendo a promessa que havia feito à tia, não foi atrás da irmã. Sendo assim, Dalva e Wagner começaram a namorar sério e, poucos dias depois, ele a pediu em casamento. Dalva aceitou. Estando noivos, Wagner disse a Dalva que queria muito se mudar com ela para um bairro nobre, e ter a própria casa. Ele explicou que seria melhor para os dois. Mas Dalva continuava insistindo que queria ficar ali. Ela queria rever a irmã. E também, ela gostava da casa. Sendo assim, os dois combinaram. Ficariam ali mais algum tempo, até o casamento. Se, até lá, Dulce não voltasse, eles se mudariam. Mesmo não conseguindo fazer Dalva sair do emprego da cafeteria, Wagner conseguiu que ela aceitasse dinheiro. Mas Dalva não queria o dinheiro para ela, e sim para a instituição de caridade na qual a irmã estava vivendo. Aquela mesma instituição também ajudava crianças carentes, que viviam nas ruas. E Dalva sentiu, no seu coração, que precisavam ajudar. Dalva reservava um dia em seu final de semana e ia para um dos orfanatos que aquela instituição ajudava. Ao chegar lá, Dalva sempre se emocionava. Ela via crianças, das mais diversas idades, todas com marcas de tristeza em seu passado. Fosse por doenças, abandono, ou pais tão cruéis que nem mereciam o título de pai e mãe. Mas, todas ali tinham algo em comum, e estavam recebendo uma merecida segunda chance de serem felizes. Dalva ficava o dia todo no orfanato, conversando e brincando com as crianças. Ela também ajudava a fazer a alimentação daquelas crianças, algumas ali precisavam de alimentação diferenciada por causa de doenças crônicas. Outras ali precisavam de mais atenção, devido a doenças mentais e outras só precisavam ouvir que eram amadas e especiais. Dalva se lembrou do quanto quis ouvir palavras de amor dos pais quando criança. Ela queria que aquelas crianças tivessem tudo que ela nunca havia tido de seus pais. Wagner, vendo aquilo, se apaixonava cada vez mais por Dalva. Ele nunca tinha conhecido uma pessoa tão maravilhosa e caridosa. Então, enquanto estavam no orfanato, ele disse a ela que queria muito que tivessem um filho. Dalva, emocionada, disse que também queria. Dalva abriu seu coração e disse a Wagner que ela queria, antes de ter um filho, vencer na vida, conseguir conquistar muitas coisas. Wagner então pediu que ela olhasse para trás. Ela olhou. Wagner disse: "Tem conquista maior do que o bem que você faz para essas crianças?" Dalva começou a chorar e respondeu que ele estava certo. Então abraçou Wagner e disse que estava ansiosa para começar uma família ao lado dele. Os dois então começam a planejar como seria a vida com um bebê. Eles começaram a ver anúncios de casas, e imaginar como poderiam planejar e mobiliar todo o seu lar. Eles passavam horas conversando, rindo e imaginando como as suas vidas seriam com um novo membro. Wagner dizia que estava ansioso para ver a casa cheia de crianças. Eles começaram a tentar engravidar e, quando se passaram 2 meses, Dalva engravidou. Wagner então disse que era hora de ir. Dulce não iria voltar. Dalva então foi até o seu trabalho e se demitiu, agradecendo a oportunidade. Então, eles compraram uma casa nova e se mudaram. Antes de ir embora de vez, Dalva foi até a casa de sua tia. Deixou seu novo endereço e explicou que estava indo embora para começar a sua própria família. Ela também agradeceu à tia por tudo que tinha feito a ela e a Dulce, e entregou à tia uma caixa.
Ela pediu que ela só abrisse quando estivesse sozinha. As duas se abraçaram, e Dalva foi embora. Quando estava sozinha, sua tia abriu a caixa. Ela quase caiu para trás ao ver a quantia que havia ali dentro. Era o suficiente para comprar uma casa. Dalva e Wagner se estabeleceram em uma casa em um bairro muito tranquilo. A rotina dos dois era calma e feliz. Wagner até tinha diminuído as suas horas de trabalho. E deixou a maior parte de seu trabalho para ser feito de casa. Tudo para poder ficar mais tempo com Dalva. Os meses iam se passando e a ansiedade de conhecer logo o bebê ia aumentando. Eles compraram móveis, pintaram as paredes, compraram roupinhas e até planejaram toda a casa para a chegada do bebê, eliminando as quinas pontiagudas dos móveis e tapando as tomadas. Pelo ultrassom, eles viram que era uma menina. Felizes, eles começaram a escolher os nomes. E foi em um desses dias, enquanto conversavam sobre qual nome a sua filha teria, que Dalva começou a sentir muitas dores na barriga. A dor foi tanta que ela nem conseguiu dizer a Wagner onde doía, então ela só gritava. Wagner chamou um helicóptero e os dois foram levados ao hospital, às pressas. Chegando lá, Dalva foi levada, enquanto Wagner precisou esperar do lado de fora. Ele ficou ali, roendo as unhas durante horas. Ele pegou um café na lanchonete do hospital. E, só de olhar para o líquido, se lembrou de como tudo começou. Ele estava desesperado, com muito medo de perder Dalva. Várias horas mais tarde, o médico saiu, e foi falar com Wagner. Ele suspirou antes de começar a falar, e Wagner sentiu que não aguentaria ouvir a notícia. Mas, o médico disse que Dalva iria se recuperar. Wagner sentiu um alívio percorrer seu corpo. Mas, tudo mudou quando o médico completou que infelizmente, a bebê não havia sobrevivido. O médico estava triste, e falava que haviam tentado de tudo, mas que não havia sido possível salvá-la. Wagner sentiu como se alguém tivesse tirado um pedaço seu. Mas, rapidamente ele se lembrou que não poderia fraquejar, não naquele momento. Ele precisava apoiar, e dar forças, a Dalva. Depois, sozinho, ele iria chorar a perda da filha. Ele perguntou ao médico se poderia ver Dalva, e o médico disse que sim. Wagner então entrou no quarto, abraçou Dalva e a consolou enquanto ela chorava sem parar. Ela ficou mais alguns dias no hospital, só tempo suficiente para os médicos se certificarem de que ela estava bem. Então, ela foi liberada para ir para casa. De volta para casa, o clima era de tristeza. Dalva e Wagner perderam a filha que não tiveram sequer a chance de levar para casa. Olhar para aquele quarto com brinquedos, roupas e todos os móveis que haviam sido comprados, ou preparados, especialmente para a chegada de sua filha, era muito doloroso. Em meio a semanas de tristeza, em que a dor parecia não ter fim, os dois decidiram tentar de novo. Um mês depois, Dalva engravidou novamente. Por precaução, eles foram a consultas médicas uma vez por semana. Eles seguiram todas as recomendações médicas. E tudo estava indo bem. A felicidade voltou àquele lar. Então, com apenas um mês de gravidez, Dalva começou a sentir dores. Antes mesmo de chegar ao hospital, Dalva já sabia o que estava acontecendo. Ela reconheceu aquela dor. E sabia que estava perdendo seu segundo filho. Ao chegar no hospital, o seu medo foi confirmado. Ela havia tido um aborto espontâneo e, infelizmente, perdeu o segundo filho também. O pior de tudo foi quando o médico disse, para Dalva e Wagner, que ela não poderia mais engravidar. Aquela notícia foi um choque. Triste e desolada, Dalva começou a se afastar de tudo e de todos. Ela ficava dias trancada no quarto, abraçada nas pelúcias que havia comprado para seus 2 filhos. Wagner tentava de tudo. Ela a convidava para sair para restaurantes, para o shopping, para cinemas e vários outros locais. Mas ela rejeitava todos esses convites. Ele começou a ficar preocupado, e se lembrava do que Dalva havia falado de sua irmã, Dulce. Pelas descrições que Dalva havia feito, Dulce devia ter uma predisposição a ter depressão. E Dalva também devia ter. Sendo assim, Wagner tomou uma decisão que ele sabia ser arriscada, mas ele teve que tentar. Dalva ficou tanto tempo no quarto que nem sabia mais que dia era. Até que Wagner a chamou e disse que precisava dela com urgência. Preocupada, Dalva saiu do quarto e foi até ele. Quando chegou à sala, Dulce estava lá.
À primeira vista, Dalva não expressou nenhuma reação. Mas Dulce andou até ela e a abraçou. Dulce disse: "Eu sinto muito pelo que aconteceu aos meus sobrinhos, irmã. Eu nem consigo imaginar o que você passou. Mas, eu te garanto que isso vai passar. Eu tenho certeza de que essa dor vai passar." Dalva então chorou, abraçando a sua irmã. Dulce dizia que sentia muito por tudo, e que ficaria ao seu lado dali para frente. Wagner convidou Dulce para ficar ali alguns dias, e ela aceitou. Os dias foram se passando e Dulce cuidava de Dalva o tempo todo. Ela preparava as refeições, ajudava nos medicamentos que a irmã tomava, recomendados pelos médicos, e conversava com ela o tempo todo. Os dias foram passando, e Dalva percebeu o quanto Dulce estava sendo boa para ela. Sendo assim, ela resolveu perguntar à irmã o que tinha acontecido. Dulce primeiro começou se desculpando. Ela disse a Dalva que sabia que não tinha sido uma boa irmã, tampouco uma boa pessoa durante a sua vida. Ela disse que estava doente e não sabia. Doente mental e emocionalmente. E foi apenas quando foi para a instituição, recomendada pela tia, que ela viu a vida por outra ótica. Lá, com os médicos voluntários, e a ajuda da igreja, ela confessou tudo o que sentia. Mas, aquelas pessoas não a julgaram. Pelo contrário, aquelas pessoas disseram a ela que ela não tinha culpa em se sentir daquele jeito. E disseram que a ajudariam. Entre consultas médicas, grupos de autoajuda e orações, ela foi se livrando de tudo de ruim que cercava a sua vida. E sentiu que merecia ser feliz. Então, pela primeira vez na vida, ela reconheceu os seus erros, se perdoou e pôde, enfim, ser uma nova pessoa. Por fim, Dulce disse à irmã o quanto ela tinha sido boa e paciente com ela, durante anos. Agradeceu, e disse que a amava. As duas se abraçaram. A presença de Dulce na casa fez Dalva se recuperar pouco a pouco. Dalva e Wagner também foram a psicólogos, e isso também os ajudou muito. Quando Dalva começou a se perdoar por aquilo que sentia, Wagner enfatizou que a amava muito e que tinha certeza de que queria ficar com ela pelo resto da vida. Então, a data do casamento se aproximou. Dalva convidou Dulce para ser a madrinha. A irmã, feliz, aceitou o convite. Os preparativos para o casamento começaram e Dulce ajudou em tudo. Dulce tinha começado a trabalhar como organizadora de eventos, e tinha descoberto que era muito boa nisso. Ela também conseguiu alugar uma casa, para não ficar na casa de Dalva e Wagner. As coisas estavam indo muito bem para Dalva e Wagner, mas tudo só melhorou. Dalva voltou a visitar o orfanato e sentiu de novo aquela felicidade que sentiu quando visitou o lugar pela primeira vez. Ela voltou a ajudar na alimentação e no cuidado das crianças. Dulce ia com Dalva algumas vezes. As irmãs estavam, novamente, próximas como haviam sido na infância. Então um dia, enquanto fazia o seu trabalho voluntário no orfanato, Dalva se encantou com uma das crianças. Era uma menina com cerca de 10 anos, e ela tinha espectro de autismo. Dalva conversou com a menina, e ela era muito inteligente e muito doce. Dalva ficou encantada por ela. Então Dalva percebeu que, mesmo não sendo um bebê, ela queria muito adotar aquela criança. Dalva conversou com Wagner e ele adorou a ideia. Os dois precisaram esperar meses e provar que eram capazes de criar aquela criança com todo o conforto que ela merecia. Dalva e Wagner se casaram e apenas uma semana depois receberam a notícia de que tinham conseguido a guarda da menina. Eles encararam aquilo como o melhor presente de aniversário que poderiam ter recebido. A vida voltou a ser feliz. Dalva e Wagner viviam bem com a sua filha. E Dulce era muito presente, sendo uma tia, irmã e cunhada muito cuidadosa. Já Wagner era um pai e marido atencioso e amoroso. Naquele momento, Dalva enfim sentiu que tudo estava certo, e que a sua vida estava completamente feliz. O que você achou do relacionamento das irmãs? Faria algo diferente de Dalva? Deixe a sua opinião sobre isso nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.